bom estarmos aqui, né, irmãos? Reunidos para adorar o Senhor. É interessante que o ser humano é um ser que está em constante evolução. Em constante evolução. E o meio em que ele vive é determinante naquilo que ele vai ser. Se propenso para o bem ou propenso para o mal. O meio que ele vive, né, aonde ele procura estar, vai determinar muito da sua vida. E por isso que, quando foi feita a leitura devocional, ali que fala justamente sobre assentar-se da roda dos escarnecedores, sobre o cuidado que nós temos que ter, com quem nós andamos, né, aonde nós estamos, para que de alguma maneira aquilo não venha influenciar negativamente na nossa vida. Nós temos que ter personalidade, capacidade de influenciar sempre para o bem, mas nunca nos deixarmos ser influenciados para o mal. E isso requer de você o quê? Um empenho, um esforço. Um esforço. Quando aquele jovem perguntou a Jesus, mestre, são poucos os que se salvam, Jesus falou, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Ele já demonstrou que o caminho é dificultoso. Jesus, ele nunca enganou ninguém. Ele falou, olha, quem quiser vir após mim, a cada dia negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ele também disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Não desanima na caminhada, não, porque a recompensa é grande e é certa. Amém? A recompensa é grande e é certa. É igual uma pessoa que trabalha. Uma pessoa que trabalha em um determinado local, uma determinada firma, empresa, ou indústria, ou comércio, ele trabalha 30 dias para receber no final daqueles 30 dias o seu salário. E ele trabalha ali justamente contando que vai receber aquele salário. E o salário é a recompensa pelo trabalho que ele desempenhou e desenvolveu naquele lugar. Se não tiver salário, ele não vai trabalhar. Por que eu vou trabalhar? O camarada não vai me pagar. Se é para não receber nada e ficar bem na vista, eu fico em casa. Você trabalha porque você precisa. Você trabalha porque você acredita que no final daquela semana, daquele mês, daquela quinzena, você vai receber aquele salário que vai possibilitar a você a realizar aquilo que você precisa. Comprar, fazer o que for necessário. E é interessante tudo isso porque nós falamos aqui o seguinte, irmãos. Jesus, ele nunca enganou ninguém. Ele mostra a verdade dessa vida. Ele mostra que tudo aqui é uma ilusão. Tudo aqui é passageiro. Os prazeres dessa vida são passageiros. A juventude, a virilidade da juventude é passageiro. O ardor da carne é passageiro. O tesão, o desejo, a vontade, tudo isso é passageiro. Tudo isso passa. A beleza, a formosura da mocidade, rostinhos lisos, sabe, rosados, é passageiro. Passa-se algum tempo, vem as pregas, as orelhas, né? Olheiras. E não adianta. Fica igual maracujá maduro. E se ele for branco, ficar no sol, então, aí que o negócio pega. É por isso que eu evito o sol. Eu sou branco, né? Quando o sol me queima, eu fico logo desfigurado. Eu fico com aquela cara de zumbi. E esses dias eu trabalhava com o presbítero Ronaldo, eu falei, o quê? Arruma protetor solar, botei sapato, calça de camisa de manga comprida, boné fechado aqui, protetor solar. Vou me cuidar, né? Porque o sol... Aí hoje nós almoçávamos, aí passou a reportagem, né, irmão, daquela atriz. Aí o Ronaldo falou, mas como é que pode? Como é que ela tá velha, né? Olha as olheiras dos seus olhos ali. Olha como é que ela está. Eu falei, Ronaldo,
Esse filme aí já tem para mais de 20 anos. Já passou, o tempo passa. E o ser humano, ele envelhece. A corrupção da carne é um fato. A Lidiane, essa sobrinha linda e maravilhosa, não adianta esse rostinho lindo. Com o tempo, se Jesus não voltar, vai começar a refletir o envelhecimento do tempo. Vai. Está entendendo? Tudo aqui é passageiro. E o que você está plantando para o seu futuro quando você partir daqui? O seu futuro, quando você deixar a tua vida, a tua existência aqui. Muitas pessoas não se importam com isso, não querem tomar conhecimento disso, mas o fato é que a palavra de Deus diz que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Aquele que procurou entender e aprender e aquele que não quis saber. Um dia vai comparecer. E aí vai se deparar com uma realidade e vai falar, poxa, eu fui um mau aluno. Por isso que eu estou sendo reprovado. Existe, irmãos, uma batalha sendo travada, onde potestades, eu não cesso de falar isso, porque eu falo com conhecimento. E se você procurar se informar, você vai ver que o negócio é muito sério. Esses dias eu assisti o testemunho do pastor Jurandir, ex-bruxo, um homem que, dono de 78 terreiros de macumba, um homem que mexia com magia negra, um homem que buscou a sua formação nos terreiros lá na África para crescer de grau, um homem que fez pacto com o diabo, que ia para o cemitério à meia-noite, cortava os seus pulsos, oferecendo sangue para Satanás, o homem que violava os túmulos e comia as carnes dos defuntos. Muitas pessoas pensam que isso só acontece em filme, ficção. Não, isso é uma realidade. Isso é um fato e muita gente não tem conhecimento disso. Porque não procura ter conhecimento. Pensa que a vida é só isso aqui. Mas a vida não é só isso aqui, não. Existem poderes, forças demoníacas que conspiram contra a tua vida. Espíritos malignos que operam nesse mundo para sufocá-lo, para desviá-lo, para fazer com que você não tenha conhecimento de Deus, para a tua alma ser lançada na condenação eterna. E isso é fato, é uma realidade que outrora eu não conhecia, porque ninguém nasce sabendo falar, ninguém nasce sabendo escrever. O ser humano, gradativamente, conforme vai passando o tempo, as suas faculdades vão sendo exercitadas e ele vai aprendendo. E na nossa vida, no que concerne as coisas de Deus, também não são diferentes. É assim. E você precisa, meu amigo, aprender isso, porque o negócio é sério. O preço, oh meu Deus. Deixa quieto. Deixa quietinho. O preço de você saber ou não saber disso, ter conhecimento ou não ter conhecimento disso, sabe qual vai ser? O teu destino na eternidade. Se a tua alma, o ser consciente, se o teu espírito, a parte imaterial, vai desfrutar do gozo eterno de habitar nas mansões celestiais, num corpo glorificado como dos anjos, ou se perecerás em eterna condenação, no lago de fogo e enxofre, aonde diz a palavra de Deus que o fogo nunca se apaga, o velho da morte não morre, e ali haverá pranto e ranger de dente. É isso que prega o Evangelho de Jesus. Aleluia. Esse negócio de ficar chamando o povo para ir para a igreja somente para prosperar, ganhar, possuir, isso é ilusão.
Isso é pregação de homens corruptos de entendimento. Chama suricambadaração. Corruptos de entendimentos, avarentos que querem enriquecer e construir um império na terra à custa dos incautos, dos nécios, daqueles que não têm conhecimento e que também na sua cobiça desenfreada aceitam esse tipo de alimento. Aleluia. Estão brincando com coisa séria. Estão encaminhando milhares e milhares de almas para o abismo eterno. E você está aí marcando tempo. Não está dando ouvido. Não quer saber de Deus. E muitas das vezes fica julgando sem ter conhecimento. É como eu que não tenho formação em medicina ficar debatendo com um médico que estudou 10 anos. É muita ousadia da minha parte querer combater e debater com um homem que estudou 10 anos e se formou. Então, para mim, pelo menos, tentar alguma coisa tem que ter um mínimo de conhecimento. E no que concerne as coisas de Deus, para você debater ou questionar, você tem que, no mínimo, conhecer um pouquinho. E para conhecer Deus, você precisa se aproximar dele. E a maneira de se aproximar de Deus, primeiro, é com o espírito quebrantado. Aleluia. Depois, é meditando na sua palavra e procurar uma igreja séria, aonde essa igreja possa te instruir acerca desse caminho, para que os seus olhos sejam abertos. Aleluia. E você veja que a vida não só é isso aqui, não. Aleluia. Quando eu vi o testemunho daquele homem, Tem água pro meu pai? e ele falava, olha, eu tinha um corpo, eu era possuído. Eu vi Satanás cara a cara. Todas as entidades malignas se apossavam e me usavam, porque eu era instrumento deles. Mas um dia Jesus Cristo apareceu para mim, figuradamente falando. Um dia Deus se revelou para mim e me resgatou dessa condição. E eu abracei a oportunidade. A oportunidade está sendo lançada para você. Você precisa abraçá-la antes que seja tarde. Eu poderia estar em casa brincando, descansando, ou brincando com meu neto, mas eu estou aqui. Saí desde 5 horas da manhã que eu falava com o presbítero que estamos na luta, trabalhando pelo pão que perece, mas eu dizia, eu estou feliz porque eu estou chegando no horário para também trabalhar um pouquinho pelo pão que subsiste para a vida eterna. Aleluia, Senhor. E essa missão que nos é dada nessa noite. E a palavra de Deus, ela não nos deixa confundidos. Por isso que você precisa ter o conhecimento. Há um ditado aí no mundo, e eu concordo com esse ditado, que diz que quando o povo é esclarecido, dificilmente ele vai ser manipulado. Dificilmente esse povo vai ser massa de manobra. E o que é ser esclarecido? É ter conhecimento de causa, razão. E você ter conhecimento de causa, razão e fato é quando você se posiciona naquela posição. Não, eu quero entender, eu quero saber, eu preciso conhecer para não ser ignorante nesse assunto, porque se alguém me falar diferente, eu tenho como responder ou tenho como questionar. E muitas das vezes você quer questionar sem ter conhecimento. Não é à toa que o Senhor manda nós buscarmos a Ele. Que quando nós o buscamos, Ele se revela para nós. O Salmo de número 25, versículo 14, diz que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Os mistérios de Deus é para aqueles que o temem. E temer a Deus é um ato de reverência, é um ato de ter comunhão, é um ato de respeitá-lo, é um ato de andar segundo os seus princípios e os seus padrões deste mundo, mesmo sabendo que é difícil, mas que convém assim para que sejamos luz em meio às trevas. E no livro de Apocalipse tem uma palavra aqui que me chamou a atenção, porque quando essa carta foi escrita para a igreja de Sardes, Sardes era uma cidade muito rica naquela época, mas a palavra de Deus ela se renova a cada dia.
A palavra de Deus, ela não está restrita somente ao momento histórico. É aí que está a grandeza de Deus. É que Deus, quando falou há 3.000 anos atrás, aquela palavra que Ele falou há 3.000 anos atrás, ecoa até os dias de hoje! Para que também haja eficácia na tua vida! Porque Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Não nos cabe questioná-lo, mas cabe a nós amá-lo e aceitá-lo. Isso você só faz quando você abre o teu coração e permite o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida e reinar na tua vida. E quando Jesus falou com o apóstolo João, estando ele preso, é interessante que ele faz aqui algo interessante, ele fala algo interessante sobre aquela igreja. Primeiro ele fala assim, olha, ao anjo da igreja de Sardes, escreve isso, diz, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Está falando do próprio Jesus. Ele está falando justamente da plenitude, o poder que ele tem. Os 7 Espíritos é a onipresença. Ele está presente em todo momento, em todo lugar, ao mesmo tempo. Ele é Deus. E logo depois ele fala assim, conheço as tuas obras. Olha bem o que ele está falando. Olha, eu conheço a tua obra. Eu sei o que você tem feito, Lúcia. Deus está falando isso. Eu conheço o teu dia a dia, Letícia. Deus conhece o teu levantar e o teu deitar, Alexandro. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Nada se oculta diante dele. Não adianta você querer aparentar para ser uma coisa quando Deus sabe que você está só de aparência. Deus conhece o teu interior. Eita Deus, por isso que tem que vigiar. Eu tenho que andar certo. Eu tenho que dar testemunho de que sou de Deus. Não é porque eu tenho que ficar bem com A ou com B. É porque eu tenho que ficar bem com aquele que tem o poder de julgar e de lançar a minha alma no inferno ou tirá-la dali e levar para o céu. Está entendendo esse mistério, irmãos? Profundidade de Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Não é emoção, não. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto arder dentro de mim isso. E essa palavra está incendiando o meu coração. Essa palavra está dizendo que vale a pena, Deus está vale a pena ser fiel, vale a pena suportar as aflições. Porque um dia nós veremos a recompensa que vai ser grande. Aí ele diz, eu sei as tuas obras. Tem nome de que vive, mas estás morto. Olha, primeiro uma reprimenda, né? Aparência. Aí depois ele fala aqui, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Como está a tua vida, meu amigo, diante de Deus? Como você tem procedido, prezado ouvinte? Será que a maneira que tu tens vivido, será que a maneira que tu tens andado, será que a maneira que tu tens se comportado tem agradado a Deus? Ele está falando aqui. E é Ele, o Senhor Jesus Cristo, que outrora veio como Salvador e ainda hoje é pregado e anunciado esse Evangelho, apresenta-se como Salvador. Outra vez Ele virá, irmão Bill, mas não mais como Salvador, mas como juiz para julgar toda a humanidade. E ele está falando aqui de maneira bem clara. Pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Ele está falando que, olha, eu tenho observado a tua vida. A vida que você tem vivido não está agradando a Deus. E por que a vida dessa pessoa não estava agradando a Deus? É porque o próprio Deus estava vendo que a conduta daquela pessoa
era desprezível e reprovável. Por que era reprovável e desprezível? É porque estava contra os princípios de Deus. Você não pode dizer apenas que teme a Deus, verbalizar, não, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas a tua vida não revela isso. Os frutos não revelam isso. Uma árvore boa, ela dá bons frutos. E quando a palavra de Deus fala de frutos, relacionado justamente a tudo aquilo que nós damos como testemunho, ele está falando, olha, se você é de Deus, verdadeiramente, e se você crê em Deus, você tem que andar segundo os princípios de Deus. A tua vida tem que revelar Deus. A tua conduta tem que revelar Deus. Aí eu poderia adjetivar tudo isso. Se você vive na prostituição, se você vive uma vida desregrada, se você vive numa vida de crime, se você vive numa vida embaraçada, fazendo tudo aquilo que não agrada a Deus, detestando o teu próximo, desonrando pai e mãe, na contramão daquilo que Deus estabeleceu como certo, você anda fazendo o errado, na contramão de Deus, você está inserido nessa palavra. Mas quando Deus fala, e como Pai Ele fala, Ele está fazendo uma advertência, Ele está te chamando a atenção, porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Porém, entre a vontade de Deus e a sua vontade, existe o livre-arbítrio, aonde Deus, meu amigo, minha amiga, deixa diante de você a bênção ou a maldição. O céu ou o inferno. Qual é a tua escolha? Ah, eu quero o céu. Opa, você quer o céu? Crê no Senhor Jesus. Abandona o pecado. Abandona essa vida promíscua. Abandona essa vida de pecado. Abandona essas práticas. Abandona essa conduta reprovável. Passa a enquadrar a tua vida segundo os princípios de Deus, segundo a vontade de Deus. Procure se estabelecer segundo o padrão de Deus. Aí sim, você está começando a andar dentro do plano de Deus. Você está começando a verdadeiramente dar testemunho de filho de Deus. Porque quem é filho de Deus faz o bem. Quem é filho de Deus não corrobora com o mal. Amém, irmãos? Amém, igreja? Amém. Aí vocês observam que ele fala assim, olha. Tenho achado as tuas obras, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de quê? Do que recebeste e ouviste. E guarda-o e arrependa-te. Mas se não vigiares, verei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora que virei sobre ti. Está vendo o que ele está falando? Deus está advertindo que você precisa abandonar essa vida de pecado. E o que é pecado? É desobediência, é desobedecer a Deus, é fazer aquilo que não agrada a Deus. Quer ver um exemplo de pecado? Muito costumeiro no mundo, o camarada é casado, tem a mulher dele, mas ele acha que não tem problema por cerca ter mulher fora. Isso é pecado. O camarada que faz isso, se não se arrepender e não for fiel à sua esposa, vai para o inferno. Ah, mas é a palavra de Deus, eu estou falando o que está aqui, hein? Ponto. Eu estou fechado com a palavra de Deus. Deus fez macho e fêmea. Eu trabalhei essa semana na casa de dois rapazes homossexuais. Trabalhei a semana toda, muito gentis, educado, tratei eles com toda a gentileza também. Respeito a escolha que eles fez, mas se eles não se arrependerem e não mudarem o seu modelo de vida, o seu padrão de vida, vai para o inferno também. Ah, mas ninguém tem nada a ver. Não, ninguém tem nada a ver. Falar para o irmão presbítero, ó, a vida é deles. Eu respeito a escolha que ele fez. Eu respeito. E Deus também respeita, sabia disso? Só que daí a Deus respeitar não quer dizer que Deus concorda, né, irmãos? Deus não concorda com o pecado. É isso que eu quero falar para você. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado.
Deus ama o homicida. Deus ama o fornicário. Deus ama ao traficante. Deus ama, sabe, ao estelionatário. Deus ama a prostituta. Deus ama o delinquente. Deus ama a todos. Só não compactua com o pecado e nem comigo. Por isso que ele chama todos ao arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos, porque chega o dia do Senhor. Deus de poder, aleluia, Aleluia. Eu falava ali, tá vendo? Os rapazes belos, rapazes simpáticos, rapazes agradáveis, me trataram com respeito, sabem que eu sou pastor e eu também os respeitei. Mas, se eles não abandonarem essa conduta reprovável, segundo a palavra de Deus, não adianta. glória a Deus. Porque a palavra de Deus fala que os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Isso é a palavra de Deus, irmãos, e é um fato. Eu não posso arrancar essa página daqui, amém? Então o pecado é o quê? É o ato de desobedecer aquilo que Deus estabeleceu como princípios morais de grandeza elevada. Deus não abre mão disso. O apóstolo Pedro falou, olha, sede santos, assim como ele é santo. Sabe o que quer dizer ser santo? Ser separado, ser consagrado. E se você quer ser um santo de Deus, consagrado para o Senhor, você tem que escolher servir a Deus em inteireza de coração, abandonando todas as práticas nocivas que está justamente na contramão de Deus. E quando você tem o conhecimento, por isso que Jesus fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A nossa intenção aqui não é pré-julgar, não é lançar em rosto o erro de ninguém, porque muitas pessoas estão fazendo o que é errado e julgam que está tudo bem. Satanás cega essas pessoas, irmão Claudio. E elas não percebem que estão num abismo, que estão caminhando para o abismo. E a missão da igreja, como lâmpada de Deus, como instrumento de Deus, é adverti-los para que abram os seus olhos e vejam o perigo que estão correndo. Aleluia, Senhor. Eu sinto Deus aqui nesse lugar, amém, irmãos? Aleluia. O inferno está em polvorosa agora, irmãos. Os demônios estão com a folha muito grande, porque a verdade está sendo pregada. E quando a verdade de Deus é pregada, irmãos, isso incomoda o mentiroso. E o mentiroso aqui é Satanás, que procura cegar a humanidade. Meu amigo, você precisa abrir os seus olhos espirituais. Você precisa permitir que essa palavra entre no teu coração. O quanto antes, porque ele disse aqui que, olha, cuidado, porque eu vou vir como ladrão. Sabe o que ele quer dizer? Ele vai vir na hora que você não sabe. Aí muitas pessoas se enganam, estão vindo hoje. Aleluia! Eu ainda tenho muito para viver. Louco! Hoje mesmo perderão a tua alma e o que tem para quem será. Tu não sabes se amanhã vai estar aqui, como pode estar afirmar. Só Deus sabe do teu amanhã. Aleluia. Só Deus pode afirmar que eu vou estar aqui amanhã. Verdade, Só Deus! Eu posso até fazer planos, mas diz a palavra que a confirmação vem do Senhor. Aleluia! É Deus quem sabe do amanhã! Deus de poder, Por isso, Jesus manda você viver hoje, faça cada mal o seu mal. Viva hoje, não fique vivendo o amanhã. Viva hoje! E o hoje é Jesus na tua vida agora! Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Leva Deus a sério. Não Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com Deus. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com Deus, porque Deus se dedica a Deus. O Senhor está te dando tempo, meu amigo. O Senhor Jesus te ama. Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te ama de maneira imensurável. Mas Ele é justo. Ele dará em paga tribulações para aqueles que repudiam a palavra da verdade.
e dará em paga a salvação eterna para aqueles que amam essa palavra, que se arrependem dos seus pecados e trilham por esse caminho, o caminho da verdade. E nessa noite, que nós estamos aqui, nós não estamos aqui para perturbá-lo, não é intenção nossa, nem tampouco desmerecê-los, nem tampouco afrontá-los, mas de anunciar essa verdade, em alto e bom tom, porque essa é a missão da igreja. Essa é a missão da igreja. Para que em tempo oportuno, e esse é o momento oportuno, você se arrependa e confesse a Jesus como Senhor da tua vida. Amém? Amém. Observe que o próprio Deus, ele diz aqui, preste atenção, no capítulo 2, e nisto, versículo 3 do apóstolo João, primeira epístola do apóstolo João. Capítulo 2 da primeira epístola do apóstolo João. E nisto sabemos que conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Está vendo? Se você quer descobrir se você conhece Deus mesmo e tem temor de Deus, o apóstolo João, que é aquele que andou com Jesus, ele fala aqui, ó. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E quais são os mandamentos do Senhor? É tudo aquilo que Ele nos orienta como conduta, prática, de fé, que nós temos que ter e dar testemunho nesse mundo. Hã? É isso. Jesus diz que a igreja é o sal. Tem que haver diferença. Tem que haver diferença entre a luz, assim como a diferença da noite para o dia, assim tem que ser a diferença daqueles que temem a Deus e daqueles que não querem nada com Deus. É a palavra que diz. Aí ele diz assim, ó, aquele que diz, eu conheço, mas e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Ah, eu conheço Deus, eu tenho temor de Deus. Ah, mas eu gosto de dar uma puladinha de cerca. Oh, eu conheço Deus, eu amo muito a Deus, olha, eu tenho uma fé em Deus. Mas se der mole com a notinha de R$100 ali, eu pego e coloco no meu bolso. Eu não tenho culpa se ele deu mole, fala logo isso, né? Eita Jesus! É. A diferença de quem é aquele de Deus e quem não é de Deus é que quem é de Deus não consegue fazer o mal, por mais que tenha motivo para se vingar, mas ele não consegue porque Deus não proíbe disso. Aleluia! Porque o amor de Deus está nele. Quando o amor de Deus está em você, você não consegue revidar o mal com o mal, você revida o mal com o bem. Você faz aquilo que Jesus falou. Bendizei ao que vos amaldiçoe. Orai pelos vossos inimigos. Eita Jesus. Quando você está convertido, você consegue fazer isso, amém? Você não consegue fazer o mal, eu não consigo fazer o mal. Eu não quero ser pretensioso, mas eu não consigo. Porque eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto isso. E isso é uma das coisas que qualificam aquele que é de Deus. Ele fala assim, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, nele tem verdadeiramente o aperfeiçoado. E nisso conhecemos que estão nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Está na palavra. Tem que andar como Jesus andou. Aí a pessoa diz que é de Deus, manda todo mundo tomar Guaraná, já viu? Ah, vai tomar Guaraná! Toma Guaraná quente, vamos tomar gelada! Para o bom entendedor, entende, irmão? É? Você é filho de fulano, de ciclano também você. E aquela boquinha suja, que nem sabão não lava. Mas eu amo a Deus. Essa palavra é
não herdará o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Aí fala, essa palavra não dá ibope. Essa palavra não vai encher a sacolinha de dinheiro. Eu não estou nem aí, porque a igreja não é para ganhar dinheiro, é para ganhar almas para Jesus. Dá glória aí, irmão! Dá glória aí, igreja! Amém, irmãos? Igreja é para ganhar almas para o reino de Deus. E essa é a missão da nova Assembleia de Deus, Ministério Graça. Eu creio que Deus vai levar esse negócio mais longe. Eu creio. Em nome de Jesus. Aleluia.